Sam?
Alô, boa noite a todos. Todos me escutam bem? O áudio está chegando tranquilo aí? Chegando claro? Pronto, né? Todos sejam muito bem-vindos à nossa aula aberta, né? Hoje nós vamos trabalhar no município de Altaneira, né? Bora lá. Antes de mais nada, nós vamos estabelecer... Opa, Suana. Suana levantou a mão aí já. Fala que eu te escuto, Suana. Não, mentira, não escuto não. Eu estou sem fone. Mas manda aí no chat. Suana já levantou a mão. Ela deve estar querendo doar um Pix para o professor. Deve ser alguma coisa assim. Ora, cadê meu fone? Opa, botando aqui o fone de ouvido. Opa, Suana, fala. Manda aí no chat, porque eu estou sem áudio. Estou colocando o áudio agora. Mas estou escutando aqui e tal. Pronto. Conectando o áudio. Boa noite. O que é que você manda? Deixa eu conectar aqui o meu áudio para ela escutar em claro e bom tom. Prontinho. Conectando o meu áudio. Áudio conectado. Pronto. Fala. É o Pix que você ia mandar? Pode mandar. Eu estou recebendo. Não tem problema não. Família empenhada agradece. Hoje nós começamos... Não é a pessoa cria uma expectativa na outra e depois não manda nada. Deus está só anotando na sua conta. Tem nada não. Tem nada não. Deus será a minha testemunha. Ó, fala, Suana. O que é que eu posso lhe ajudar? Se não for dinheiro, não peça Pix, não, que eu não tenho, não. Ou se for Pix, a cobrar, né? Hoje nós começamos aí a nossa aula com a turma de Altaneira, né? Seguindo o programa terrível, programa da UPA. O que é que vocês sabem dessa banca? Alguém já fez prova da UPA? Fala, Albaniza. Agora eu já estou escutando. Pode mandar o áudio aí, que eu estou escutando agora de boa. Só tomar aqui um café, que hoje não tem janta, né? A janta é o café. Menina, a Albaniza levantou a mão e não falou nada. Fala, Albaniza, que eu estou esperando você para começar minha aula. Será que vocês estão levantando a mão por engano? Olha, eu não falei. Cada um que levantar a mão errado vai pagar um Pix de R$ 100 para o professor. Pronto, aí pronto. Os alunos não vão levantar a mão mais jeito nenhum. Não, Cícera, hoje a aula está sendo aberta também para o turma de Altaneira, Cícera. É tranquilo, viu? Nós começamos com política, mas já modificamos questões, colocamos inclusive umas questões 2024, né, uma pegada diferente. Já vamos falar também sobre o conflito do Estado de Israel, que é uma questão importante, e hoje um país chamado Suécia, né, ali fica no Báltico, ele se tornou o 32º participante da OTAN, né? Mas antes de mais nada, boa noite a todos. Deixa eu apresentar aqui o preâmbulo, né? Apresentar qual é a nossa linha de trabalho. Prontinho. Eu só abrir aqui. Opa, cadê? Espera. Prontinho. Deixa eu interromper aqui. Pronto. Deixa eu achar logo esse negócio. Abrir aqui. Cadê Prefeitura de Altaneira. Prontinho, né? Agora sim, está aqui em ponto de bala. Aí eu volto para vocês para fazer a minha apresentação inicial, né? O preâmbulo. Vamos lá. Prontinho, todo mundo visualizando. Tá, olha só. Eu sou o professor Brando, né? Todos sejam muito bem-vindos. Boa noite, nós começamos hoje o curso de Altaneira, e aí a proposta do curso IB, né, IB Concursos, está aí à sua esquerda, né? Nós vamos ter videoaula, apostila, que é o e-book, um caderno de questões 2024, muita coisa 2024 já elaborado pela UPA, algumas coisas de caráter autoral, porque nem sempre a banca acompanha
desenrolar dos fatos, né? Nós teremos simulado, né? Simulado, todo simulado do IB é um simulado comentado. Eu, particularmente, continuo realizando os simulados com caráter autoral, né? Você não vai ter uma questão aqui repetida de um outro concurso, né? Quando o nosso curso já está se desenvolvendo, eu faço questão de criar as questões do zero, né? E isso tem nos rendido alguns bons frutos, né? Entre os frutos rendidos, nós vamos ter aqui, por exemplo, ó, o primeiro lugar do concurso de porteiras. Né? Você está visualizando aí, primeiro lugar de concurso de porteira, ó. Tem aqui assim, cadê? Essa mesa, vez por outra, dá uns bugs, mas como ela não tem vontade própria, né? Sou eu que comando aqui o circo. Então, ó, nós temos aqui, ó, primeiro lugar em Porteira, primeiro lugar em Acopiara, primeiro lugar em Abaiara, primeiro lugar em Granja, primeiro lugar em Iguatu, primeiro lugar em Pedra Branca, na verdade foi em 2023, não 2024, primeiro lugar no Crato. De todos esses aqui, eu só não participei do Crato, que alguém teve a infeliz ideia de tirar meu conteúdo. Aqui nós temos o programa do nosso concurso, concurso de altaneira, né? Isso aqui vale para todos os cargos. E aí começa com os aspectos geográficos, históricos, políticos e administrativos do mundo, do Brasil, do Ceará e do município de Altaneira. Geralmente, essas questões de caráter regional, história, geografia, política, economia do município, fica lá para o final. Por que é que fica lá para o final? Porque a gente vai preparando novos materiais, vai pegando livro, vai pegando dados do IBGE, do IPES, do próprio site da prefeitura, para que nós não tenhamos nenhum problema. Eu, particularmente, o IB trabalha com dados, quando dados são necessários, em 3 esferas: federal, o IBGE, estadual, o IPES, Instituto de Pesquisa e Estatística do Ceará, e trabalha também com informações disponibilizadas pela prefeitura e câmaras municipais, tá? E aí nós vamos começar com a aula de hoje, que é atualidades, né? Atualidades históricas, científicas, sociais, políticas, econômicas, culturais, ambientais e administrativas do mundo, do Brasil, do Ceará e do município de Altaneira, né? E aqui os nossos resultados, né? Nosso quadro de honra, né? A Sayonara, quem mais aí? O Daniel, né? Todas as pessoas que passaram bem colocados. Nem todos em primeiro lugar, mas o importante é você assumir o seu cargo. E aqui, alguns primeiros lugares, né? Iguatu, primeiro lugar em Granja, concurso do ano passado, né? Primeiro lugar também em Abaiara, né? Isso é importante para estimular quem está começando agora. Nós temos aí primeiro, segundo, primeiro e segundo de nível superior, primeiro e primeiro de nível médio, em várias funções para nível médio, né? E aí, o trabalho do IB, né? Nós temos a apostila de língua portuguesa e também teremos uma apostila de conhecimentos gerais de Altaneira, que vai envolver, entre outras coisas, atualidades, conhecimentos gerais do município, né? Aqui a sede, né, do IB, onde acontecem as nossas aulas aqui no auditório, né? Tem vários. Esse professor aqui no canto é o professor Rafael Rocha, né, que é parceiro do IB, meu colega de trabalho de longa data, né, de outros carnavais também. E aqui, como é que vai funcionar o nosso curso, né, para quem ainda não fez a matrícula, né? As aulas ficam gravadas, aí eu não consegui assistir, fui ao médico, não estava bem, cheguei tarde do trabalho, não tem problema, a aula está gravada. Nós tiramos dúvidas, quase 24 horas, né? O caderno está separado por questões por disciplina, e no meu caso, por questão, por disciplina e por assunto, né? E principalmente, né, o mais importante no meu caso, que é a parte de material atualizado. Tranquilo? Vou voltar aí para vocês, para a gente começar oficialmente, valendo, de com força com a nossa aula.
Opa, quem foi que chegou depois? Não apareceu, não? Opa, tem alguém levantando a mão, não sei quem foi. Deixa eu ver aqui. Cícera, tá, IB, tem que projetar. Não apareceu, não? Gente, não apareceu as minhas projeções, não? Não acredito. Vocês estão falando sério? Deixa eu ver aqui, ó. Compartilhar. Voltar aqui para o meu. Está aparecendo aqui, ó. Primeiro lugar, falamos aqui a princípio, o nosso conteúdo programático, todinho, aspectos geográficos, históricos, atualidades. A gente vai começar hoje, inclusive, com esse tópico aqui, ó, que é o tópico sobre política, né, Brasil e mundo, os nossos aprovados, né, aí nós temos aí os aprovados de 2023, que repercussão em 2024, vários primeiros lugares, né, o último aí de Acopiara, as nossas apostilhas que já estão disponíveis, né, português já está disponível integralmente, o de atualidades ainda não está disponível, porque ela vai sendo montada aula a aula, você vai recebendo o e-book atualizado semana a semana, né? Aqui, um dos nossos aulões presenciais, né? Aqui, de novo, nosso companheiro de batalha, professor Rafael Rocha, da Geografia, né? E aí, o que é que o curso oferece e o que você vai ter acesso, né? Atendimento, caderno de questões, o grupo oficial de alunos do WhatsApp, material atualizado, e no finalzinho aqui, simulados, uma revisão final e um acesso à nossa plataforma durante um ano. Ah, e como é que eu faço para me inscrever? Pronto, está aí no finalzinho uma central de vendas, WhatsApp, aí para você fazer a sua inscrição. Agora sim, prontinho, vou voltar aí para vocês, para a gente começar a nossa aula, que eu já fiz aqui o meu preâmbulo. Opa, Auricélia, fala, Auricélia. Ó, não estava aparecendo, não? Pronto, agora sim. Samara está dizendo que apareceu agora. Fala, Auricélia, levantou a mão e eu não foi por engano, não. Auricélia, se tu levantou a mão por engano, tá devendo já um Pix de R$ 100. É porque tu chegou agora, a gente combinou aqui com a turma que quem levanta a mão por engano faz um Pix de R$ 100 aí para o professor. Eu não sei se você foi informada. A Auricélia não estava aparecendo. Apareceu agora? Deu certo? Diga para mim, pelo amor de Deus, que deu. Não está aparecendo, Auricélia? Auricélia, tenta sair e entrar novamente, que pode ter sido problema com a tua máquina. Não sei se é a máquina ou é o celular. Não sei de onde é que você está assistindo. Beleza? Prontinho. Agora sim, nós podemos dar um sacode. Ó, Fátima está dizendo que apareceu. Não apareceu não, Auricélia? Ainda continua sem aparecer. Eu vou começar a projetar o início da aula, Auricélia. Eu vou projetar o primeiro slide e aí volto para cá para saber se está aparecendo para você. Pode ser assim? Dá certo? Então, pronto, pronto. Pronto, eu vou, ó, tela cheia, projetando, prontinho, abrindo aqui já a aula 1, ó. Estão vendo aí na íntegra. Deixa eu ver se é esse mesmo. É esse aqui, pronto. Beleza? Ó, nossos aprovados, está aqui de novo. Prontinho. Início da aula 1. Voltar aí para vocês, para ver se a Auricélia recebeu. Pronto, está aparecendo? Apareceu aí, Auricélia? Conseguiu ver? Alguém mais não está conseguindo visualizar? Ou só foi a Auricélia? A Auricélia ainda não está aparecendo para você? Então, Auricélia, deve ser
o teu aparelho ou o teu notebook, não sei, né? Porque para todo mundo está aparecendo. Ó, meu aparece, fala que estranho, né? Porque eu tô, ó, todo mundo está dizendo que está aparecendo normal. Faz o seguinte, Auricélia, faz como eu te falei, sai e volta de novo pro mesmo grupo. Dá certo para tu? Pronto, sai rapidinho e volta, que aí deve aparecer. Ó, beleza? Então, vamos lá, vamos começar. Boa noite a todos, eu sou o professor Brando, vou estar com vocês aí na disciplina de atualidades e conhecimentos gerais, e aí nós vamos começar hoje, agora, nesse momento, né, com a nossa parte de política brasileira. Nós temos hoje política brasileira e política internacional. Já me antecipando para não ter problema. Não confunda de jeito nenhum política com filiação política. Política com política partidária. Política com ideologia. Por que é que eu digo logo isso de cara na primeira aula? Certo? Que pode ser que apareça aqui um ou outro assunto que fira, que choque a sua ideologia política. Não sei se você é de direita, de esquerda, de centro. Não é interessante para mim saber. A banca também não quer saber. Eu digo, isso parece até grosseria, mas não é. Porque a sua ideologia é sua, é exclusivamente sua. Não interessa a banca. Por que é que eu digo isso? Porque a UPA, a nossa banca, vez por outra, ela coloca uma questão de orientação política. E aí pode ser que na resolução dessa questão você possa ser atrapalhado por questões ideológicas. Então, atualidades não trabalha com ideologia, trabalha com fatos. Fatos. O governo atual acertou, nós vamos dizer se foi uma questão de atualidades. O governo anterior acertou, vamos dizer se ele acertou ou não. Nunca sobre o viés político, sempre sobre o viés informativo. Tranquilo? Então, nós temos aqui, inicialmente, a composição do governo do Luiz Inácio Lula da Silva. Vários dessas figuras aqui já não estão mais. Por exemplo, esse rapaz aqui, ó, da Segurança Institucional, o Marcos Gonçalves Dias, não está mais nessa pasta. Ele esteve envolvido naquele evento do dia 8 de janeiro. O evento do dia 8 de janeiro já teve CPI, ainda está dando confusão. Ele foi defenestrado, né? Ele foi jogado pela janela, já não ocupa mais esse cargo. Os demais continuam aqui nessa primeira imagem. Na segunda imagem, nós já tivemos também outras mudanças. Essa moça bem aqui assim, ó, Daniela do Vaguinho, igual Big Brother, pegou o beco, porque associação criminosa com milicianos no Rio de Janeiro. No lugar dela entrou nada mais, nada menos do que Celso Sabino, certinho? Outra moça que pegou o beco também, foi defenestrada, foi demitida, a ministra dos Esportes, Ana Moser, né? Ana Moser também já não é mais ministra do governo Luiz Inácio Lula da Silva, né? Entrou no lugar dela uma figura chamada André Fufuca, outro que também já não é mais ministro, o senhor Flávio Dino. Ele não é mais um ministro da Justiça e Segurança Pública. Agora, ele é um ministro do STF. E tem alguns ministros que você escuta falar, vê mais frequentemente na mídia, né? Por exemplo, esse aqui aparece muito frequentemente na mídia, ó. Você tem a obrigação moral de saber quem é esse rapaz. O senhor Camilo Santana, ministro da Educação.
Nós tivemos recentemente o carnaval, aqui embaixo, a ministra Margarete Menezes, né, que está aqui cortada, a eterna ministra do Meio Ambiente, dona Marina Silva, né, essa ministra aqui que o Senado hoje encaminhou um pedido de impeachment, a dona Sônia Guajajara. Originalmente, o nome desse ministério era Ministério dos Povos Indígenas. Agora, esse ministério chama-se Ministério dos Povos Originários, né? E aqui a lista mais do que atualizada dos ministérios, com um agravante, separada por partido, né? Quem é quem no ministério do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o nosso presidente. Aí não é meu presidente que eu não votei nele, continua sendo seu presidente. Mesmo que você não tenha votado nele, ele é o representante do poder executivo, quer nós queiramos, quer não, é ele que representa o Brasil diante da comunidade internacional. E isso é um fato indiscutível, né? Ó, 10 ministros do PT, 3 ministros do MDB, anteriormente chamado PMDB, né? 2 do PSB, e até... Alô? E aí tem ministro que nem tem vinculação partidária. Ó, nós temos PDT, PSOL, PCdoB, PP, Republicano, Rede e esses aqui que não têm partido declarado. Entre eles, o novo ministro da Justiça, o senhor Ricardo Lewandowski. Se vocês recordam, o Ricardo Lewandowski era ministro do STF. Se aposentou do STF e agora ocupa a pasta que anteriormente era do Flávio Dino. Nós temos aqui, inclusive, a nossa composição, né, do STF, né? No nosso e-book está ainda mais atualizado. Você vai ver que aqui já aparece a primeira indicação do Luiz Inácio, que foi o Cristiano Zanini, que foi advogado do Luiz Inácio no processo da Operação Lava Jato, né? E o STF, a Suprema Corte Brasileira, ele tem categoricamente 11 ministros, sempre são 11 ministros, não importa a distribuição. Existiam 2 mulheres, a dona Rosa Weber se aposentou, agora nós só temos uma mulher no STF, que é a ministra Carmen Lúcia. O STF também tem 2 situações, né? Nós vamos ter o presidente do STF, o vice-presidente do STF e uma situação chamada de decano. O decano é o ministro mais antigo do STF. Considerando isso, se nós temos 11 ministros, existe alguma possibilidade da votação do STF dar empate? São 11 ministros. Essa votação pode dar empate? Sim ou não? Silêncio. Não sabem. Maravilha. Bora, chuta aí. Pode ser ou não pode ser? Pode ou não pode dar empate uma votação no STF tendo um número ímpar? Aí você fica imaginando, não tem como dar empate. São 11, mas nós estamos no Brasil. Então, pode ser que 5 ministros votem a favor, 5 votem contra e um simplesmente não vote, se abstém. Quando acontece o empate, muitas vezes quem vai decidir essa votação é o ministro mais antigo, é o decano. E o decano é esse senhor aqui, ó, o senhor Gilmar Mendes, que vai ficar no STF até 2030. O atual presidente, Luiz Roberto
Barroso, né? Até setembro de 2024, ele será o presidente. E o vice-presidente, o senhor Edson Fachin. Já o Alexandre de Moraes, né, que está sempre na mídia constantemente, ele é ministro do STF, Superior Tribunal Federal, e é também ministro presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, né? E aqui a mudança. Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, se torna o novo ministro do STF, e o Ricardo Lewandowski, né, que inclusive estudou com o senhor José de Abreu, né? José de Abreu e os outros parceiros aí políticos do Luiz Inácio, José de Abreu, né? Especialmente José Disseu, que já foi ministro do Lula da Casa Civil, né? É contemporâneo do Ricardo Lewandowski. E o Ricardo Lewandowski se torna o novo ministro da Justiça e já tem nas suas mãos uma crise. Ele mal assumiu o governo, ele já tem uma crise política tremenda, que foi a fuga de um presídio federal. Nunca tinha acontecido na história do Brasil, infelizmente aconteceu na gestão do senhor Ricardo Lewandowski. Pela primeira vez na história de um presídio federal, nós tivemos uma fuga, foi lá em Mossoró. Tranquilo? Deixa eu sair daqui, voltar aí para vocês, para ver se existe ou não alguma dúvida. Até aqui está tudo na paz. Cícero, o mais velho, desempata ou não, Cícero? Ele pode, inclusive, também se abster da votação. Sempre o mais velho, é o decano, né? Ele vai ficar até 2030. Só que os juízes do STF, eles são obrigatoriamente aposentados aos 75 anos. Mas a partir dos 70 anos, eles já podem solicitar a aposentadoria prévia, né? E, inclusive, é o ministro do STF que define o teto salarial do funcionalismo público. Vocês vão entrar daqui a pouco na prefeitura de Altaneira, tenho certeza que não vão ficar muito tempo lá, né? Vão pular para o governo do estado, para o governo federal. E concurso público é isso, é uma escada. Aí eu não passei no primeiro, tente o segundo. Não passei no segundo, tente o terceiro. Uma hora vai dar certo. E a cada concurso você vai fazendo, se você não passar de cara de primeiro, né, que eu espero que todo mundo passe, você vai melhorando e galgando até atingir o teto do funcionalismo público, que é um salário merreca, né? É mais ou menos R$ 54 mil só. É muito ou é pouco, 54 mil? Que é o teto básico do ministro do STF. Só que o ministro do STF recebe isso de salário. Aí tem mais uns benefícios aqui e ali, auxílio isso. Muito? Conversa é essa? Não, Cícero, não, é besteira. Vou explicar. Quanto mais dinheiro você ganha, mais caro a sua vida fica. Vou dar um exemplo bem prático. Você come em casa aquela margarina Qualy. Nada contra a manteiga Qualy e tal. Você come. Você ganhou os 2 mil, 3 mil. Quando você passar a ganhar 15 mil, você, minha nossa, isso é pura sebo. Meu Deus, como é que eu pude comer isso? Por quê? Porque seu gosto vai ficando mais caro. Vai ficando mais caro. Você vai viajar, não quero viajar no Ceará, não, estou cansado do Ceará. Vai para a Europa. Eu quero conhecer a África, a terra dos meus patrícios. Seu gosto vai ficando caro, a sua vida vai ficando mais cara. E aí, de repente, aqueles 15 mil reais não dá mais para nada. Teve uma juíza aqui no Brasil que recebia 67 mil, dizendo que estava passando fome. Eu estou passando fome com 67 mil. Essa mulher estava comendo o quê? Um boi albino da Finlândia, uma coisa assim, bem estranha. Só pode, é a única explicação. Por isso, o nosso padrão de vida é sempre... Olha aí, Samara é uma mulher cara. Eu dependo do namorado, marido, né? Amanhã, que é o Dia das Mulheres, ó, facada, ela já comprou o presente hoje. Amanhã ela entrega só o boleto, ou então ela mesmo se presenteia, que é mais garantido, manda só informação. Amor, que o meu presente, aí ele abre, tem um infarto, preço desse tamanho, né? É o que acontece.
Bom, ainda. Boa, Samara, exatamente isso. Já fez o Pix? Esse marido, irmão, sei lá o quê, marido, namorado, ficante, pegante, para não tem uma irmã, não, com essa mesma mania de fazer Pix para os outros. Eu estou precisando de uma pessoa dessa na minha vida, né? Faz o Pix. Ai, é bom demais, né? Ainda não inventaram o Pix a cobrar, mas eu acho que vou inventar logo, logo. Tranquilo, meninos? Podemos manter nesse ritmo? Tranquilo? Porque tem muito assunto e ainda tem umas questõezinhas para fazer, porque não existe aula sem resolução de questões. Então, vamos embora. Começamos a ver a estrutura política do Brasil, né? Que é essa esculhambação que a gente já conhece de longa data. Já vimos aí os ministros, ó, sempre mostrando aqui os nossos aprovados, né? Material atualizadíssimo. Vamos lá. Lewandowski e Flávio Dino. E aqui nós temos um problema gigantesco, que é um problema antigo, mas está sendo cobrado agora, de novo, nos concursos públicos, né? Que é a questão do marco temporal. O que é o marco temporal, né? O marco temporal ele foi sugerido lá na década de 80, 1988, né? Vocês que são mais novos do que eu tenho 31, né? Em 1988, foi promulgada, no dia 5 de outubro, a chamada Constituição Cidadã. E um capítulo especial da Constituição vai tratar dos povos originários, né? Povos originários, né? Muitas vezes confundido com os índios. Índios são um exemplo de povos originários, tranquilo? No entanto, em 2007, 2007, quem é que estava governando o Brasil em 2007? O senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Nesse segundo mandato do Luiz Inácio, na verdade, no primeiro mandato do Luiz Inácio, né, foi sugerido, foi discutido lá no Congresso o marco temporal. O que é que o marco temporal propõe? De que os índios, os povos originários, só deveriam ter acesso à terra se eles confirmassem a presença nessas mesmas terras até 1988. Por exemplo, dá um exemplo aqui de Fortaleza, região metropolitana de Fortaleza. Nós temos aqui próximo a Fortaleza os índios tapebas, certinho? Aqui em Caucaia, próximo a Fortaleza. Então, para os caucaias, para os índios tapebas terem acesso à terra que eles têm hoje, eles deveriam estar ocupando a área que eles ocupam até o dia 5 de outubro de 1988. Ah, não, mas se descobriu que os tapebas só ocupavam a região depois de 1988. Então, esses índios não teriam acesso a essas terras, não teriam direito à demarcação dessas terras. Ou seja, é um tema polêmico, tá? E esse tema polêmico, ele voltou a ter importância em 2023, mas até o presente momento, esse assunto está sob veto presidencial. Significa dizer que esse assunto não será discutido? Não. Significa dizer que durante um tempo ele vai ser arquivado e depois, novamente, ele vai voltar à tona, especialmente porque as terras dos povos originários, dos índios, estão lotadas de garimpos ilegais. E também é muito comum que haja conflito entre os povos originários e os invasores. Tranquilo? Aí nós temos aqui já uma mudança política, não mais apenas no Brasil, mas também em toda a América Latina, né? Quando se fala em América Latina, nós estamos falando categoricamente da América do Sul,
da América Central e também do México, toda a América Latina. Mas, principalmente, a América do Sul, ela trocou a sua posição política. Até 2019, os governos da América do Sul eram basicamente governos de direita. Em 2023, a maior parte dos governos passa a ser governo de esquerda. E 2024 já teve outra mudança, né? Um exemplo de um governo de direita, que não é da América do Sul, mas é da América Central, é esse rapaz aqui, o Nayib Bukele, que muito recentemente foi eleito com 87% de aprovação. Agora, a aprovação desse rapaz está muito vinculada também às mudanças políticas e econômicas que ele fez em El Salvador. Ele mandou encarcerar, ele mandou prender mais de 60 mil pessoas. Além de mandar prender mais de 60 mil pessoas, ele obrigou esses presos a trabalharem. Esses presos saem com a tornozeleira, saem com correntes nos pés e vão lá fazer reformas de estrada, de escolas, de hospitais, para diminuir ou minimizar os danos que esses mesmos bandidos fizeram. Claro que muita gente, não só no país dele, como fora do país dele, diz que isso é uma medida ditatorial. No entanto, a violência no país caiu 90%. E com essa queda da violência, os investidores voltaram a investir pesado nesse país. Ele também, como medida econômica, ele adotou, foi o primeiro país do mundo a adotar uma moeda virtual, o Bitcoin, né? É uma das moedas oficiais de El Salvador. E aqui à sua direita, você vai ver o crescimento do processo de encarceramento, né? O crescimento do processo de prisões ao longo da América Latina. Então, você vai dar uma olhadinha aqui, ó o número de crescimento aqui, ó, 28%, República Dominicana, 64%, Venezuela, 57%, Brasil, 54%, e você vai vendo a diferença ao longo dos anos, né? Isso o quê? Só para você ver que nós vamos ter um sistema carcerário esgarçado, superlotado. Isso não é só um problema do Brasil. É mais evidente no Brasil, porque o Brasil é o maior país da América Latina. Outra mudança política também à direita foi a escolha do economista Santiago Peña, lá no Paraguai, né? O Paraguai que tem apresentado melhoria considerável na sua economia. Você vai ver que em 2020, no período da pandemia, o Paraguai estava vivendo o pão que o diabo amassou, mas já em 2023, crescimento econômico. Aqui em 2013, o déficit, o endividamento do Estado era baixo. Em 2020, por conta da pandemia, o endividamento foi lá para cima. E aí, em 2022 e 2023, já houve uma queda também do endividamento. E o Paraguai é um país relativamente pequeno, 406 mil quilômetros. O Ceará tem 148 mil, então dá 4 vezes, quase 4 não, né? 3 vezes a área do Ceará, um pouco menos do que isso. E aí, nós tivemos também na Argentina uma mudança. Professor, o senhor desligou o microfone.
Opa, pronto, voltou? Não, prontinho, não foi a bateria, não. Foi, eu toquei aqui no microfone e desandou. Prontinho, ó. Nós tivemos a eleição na Argentina do Javier Milei. O Javier Milei é ultraliberal, certinho? Ele cancelou um monte de ministérios, mas ele não começou tão bem quanto a gente pensava. Por quê? Ele indicou uma irmã para ocupar o ministério. E isso constitui um crime chamado de nepotismo. Mas mesmo com essa atitude polêmica do Javier Milei, os investidores voltaram a investir pesado na Argentina. E a Argentina já apresenta uma melhoria do seu desenvolvimento econômico. Anteriormente, 42% da população da Argentina estava vivendo abaixo da linha de pobreza. Agora, o Javier Milei tem muitos problemas para resolver, né? A Argentina é um país endividado, a Argentina está entrando no terceiro empréstimo com o FMI e tem um histórico de calote. Quando você compra e não paga, e você é um cidadão comum, você é caloteiro. Mas se você é um país, aí não é calote. O nome é insolvência. Olha que nome bonito, né? Você comprou na Casa Pio, não pagou, você está insolvente. Só que quando isso acontece com um país, o país toma emprestado de outro país, como já tomaram emprestado do Brasil e não nos pagaram, aí a situação é de insolvência. E quando isso acontece, os investidores desaparecem do país e a nota econômica do país é rebaixada. Resultado, os investidores desaparecem e a situação econômica do país piora. Tranquilo? Podemos voltar aqui para o nosso PowerPoint, que eu estou ficando preocupado com o horário, mas vai dar certo. Cadê? Prontinho. Estávamos aqui falando sobre Javier Milei, né? Aqui sempre mostrando os nossos aprovados, Javier Milei, né? E aí sempre um probleminha chamado Venezuela, né? Lá pelo século XIX, né, Simão Bolívar dizia que a Venezuela, mais cedo ou mais tarde, cairia na mão de ditador, de tiranos e tiranetes, né? Isso lá no século XIX. E aí nós temos à frente do governo da Venezuela, desde 2013, o presidente Nicolás Maduro. Aí você fica pensando, peraí ainda, o homem está há 11 anos no poder? Está. Porque na Venezuela, o mandato presidencial é de 6 anos. E além do mandato ser de 6 anos, lá existe 5 reeleições contínuas. Então, se o presidente for reeleito 5 vezes, né, ele vai ficar só 30 anos no poder. Nicolás Maduro está há 11, né, ou seja, vai fazer 2 mandatos que está lá no poder. E a Venezuela é um país empobrecido. A Venezuela, 25% da sua população, ou seja, 1/4 da população, fugiu do país. Uma boa parte da sua população vem para o Brasil via Roraima. Eu não sei se na cidade de vocês já viram venezuelanos, né? Aqui em Fortaleza, região metropolitana, de modo geral, a gente vê muito venezuelano, famílias inteiras pedindo esmola nos cruzamentos, né? Esmolando. Isso é muito ruim, inclusive para a própria Venezuela, né? E aí, a bola da vez é que o presidente Nicolás Maduro está requerendo, de acordo com ele, toda essa área aqui da Guiana, é a região de Esequibo, de acordo com ele, toda essa área pertence à Venezuela. Né? De acordo com o senhor Nicolás Maduro, ele fez um referendo, uma consulta popular, e 95% da população é a favor de que a Venezuela anexe esse território. Mas tem alguns dilemas. O primeiro dilema, para ele ter acesso a uma porção da Guiana, ele tem que passar pelo território brasileiro. E o Brasil não permite isso. Segundo, a discussão sobre Esequibo,
está vinculada diretamente à descoberta de jazidas gigantescas de petróleo na região. Como a Venezuela é uma grande produtora de petróleo, mas nos últimos anos a produção de petróleo na Venezuela caiu, ela precisa expandir essa produção. Ainda na América Latina, nós vamos ter um probleminha com o Equador, né? O Equador está vivendo desde 2021, ganhou força em 2023 e tem repercussão atualmente em 2024, uma crise de segurança, especialmente com grupos vinculados ao narcotráfico e particularmente com o fato de um grupo financiado pelo tráfico chamado as Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, estarem infiltradas no Equador. Isso tem criado uma situação de insegurança e instabilidade. Vamos recordar que um dos candidatos à presidência do Equador foi morto ainda dentro do processo eleitoral. Tranquilo? Vou voltar aí para vocês, ver se tem alguma dúvida, se não, vamos pau na máquina. Opa, tem um chat aqui. Até aqui está tudo na paz, tudo tranquilo, mantemos esse ritmo, aceleramos, desaceleramos, tudo tranquilo? Então vamos embora, que daqui a pouco a gente vai resolver umas questõezinhas só enquanto o arroz seca. Vamos lá. Nós estamos falando mal do Equador, né? Esse país que não faz fronteira com o Brasil, né? Por causa da Cordilheira dos Andes e outras questões. Então, vamos lá. Não existe discussão política nacional ou internacional que não envolva os americanos, né? Meninos, os americanos ou norte-americanos, como queiram, têm mais partidos ou menos partidos do que nós? Eu vou até voltar aí para vocês, para olhar vocês. Vamos lá, vocês acham que os americanos têm mais partidos ou menos partidos do que o Brasil? O Brasil está com 36. Menos? O que é que tu acha que tem menos, Armando? Menos? Cícero acha que tem menos também. E se eu disser para vocês que os americanos têm 272 partidos? 272. O Brasil tem 36. 272. Tem partido socialista, tem partido comunista, tem partido da maconha. No Brasil não tem partido da maconha, né? Eu espero que nunca tenha e tal, porque é um negócio que já está sério sem partido. Pronto. Mas existem dois partidos que são mais representativos, que é o Partido Democrata e o Partido Republicano, né? Depende, Armando. Tem eleições e eleições. Nós temos sempre uma alternância entre democratas e republicanos. Sim, esses dois é que polarizam. Os menores partidos se vinculam ou aos democratas ou aos partidos republicanos. São esses dois, de fato, que comandam a política norte-americana. Mas não existem apenas dois. Sim, 272. Não, porque esses são os conhecidos. Mas tem mais aí 270, né, que raramente concorrem às eleições nacionais, mas eles concorrem dentro do contexto de eleições municipais e regionais, né? Porque, ao contrário do Brasil, as eleições americanas ou norte-americanas, elas são múltiplas. Você não vota só para presidente, né? Você vota para presidente, vota para o Senado, vota para a Câmara de Deputados e vota pautas regionais. Mas vamos lá, para você entender. Primeiro, o presidente americano, ele é eleito de forma indireta. Como assim de forma indireta? O presidente americano, ele é eleito pelo colégio eleitoral. Ora, se ele é eleito de forma indireta, então, como é que a população americana vota? Vamos lá. Primeiro,
o voto americano, ele é voluntário. Só vota quem quiser. Segundo, o cidadão americano, ele vota em um delegado. Esse delegado, ele corresponde ao representante de um distrito. Esse delegado vota em um candidato. Ok? E aí, esse candidato eleito, né, ou na Câmara ou no Senado, esse candidato eleito, é ele que vota, de fato, no presidente. Ou seja, o partido que eleger o maior número de senadores e deputados é o partido que vai ganhar as eleições. Por isso, nós temos lá no sistema americano as primárias. É uma eleição dentro do próprio partido. E é esse partido que vai dizer quem vai concorrer às eleições, né? Pelos republicanos, nós vamos ter, muito provavelmente, a justiça autorizou hoje, a volta do psicopata do Donald Trump. E, nas primárias, concorrendo à reeleição, o senhor Joe Biden. O problema é que o Joe Biden tem um histórico na família e ele já apresenta indícios de demência. Já levou queda de bicicleta, né? Já apertou a mão de ninguém, já dormiu em entrevistas e outras coisas mais. Então, ele é um presidente velho, né? Desgastado. E, dentro da gestão do Joe Biden, a economia americana entrou numa recessão sem tamanho. Desemprego aumentou, a violência aumentou, algumas leis polêmicas ganharam força na gestão dele, que foi, por exemplo, a lei polêmica de 2015, que ganhou força ano passado, né? Chegou no Brasil a informação e em outras partes do mundo, aquela lei da Califórnia que permite que o indivíduo roube $950 por dia, e isso não é considerado roubo, apenas infração. Então, constantemente você vê lojas na Califórnia sendo invadidas e pessoas roubando vários celulares. Você pode roubar um iPhone todo dia lá nessa situação, né? Que é inferior a $950. Mas, resultado, muitas empresas estão indo embora da Califórnia. A Califórnia é o estado mais rico norte-americano, e algumas empresas estão indo para o Texas. E aí a polêmica também do Texas, né? O Texas fechou as suas fronteiras aos imigrantes, e o governo federal mandou ele abrir. Então, um racha entre o governo federal e o estado do Texas. Nós temos aqui também umas mudanças, né, de caráter político na Europa, especialmente na França, que foi a crise francesa associada à Previdência. Previdência é o processo de aposentadoria. Se você observar aqui, ó, de modo geral, nos países da Europa Ocidental, os países mais ricos, mais desenvolvidos, a idade média de aposentadoria é 65 anos, muito parecido com o Brasil, né? A exceção aí de 3 países, né? A Itália, 67, o Reino Unido, 66, né? E a Alemanha e a Holanda também, próximo a 66, né? 65,6, 65,8. E a França, 62. O problema é que, tirando o Reino Unido, esses demais países estão na chamada União Europeia. E aí o que acontece? Os outros países, outros componentes, outros cidadãos dos outros países têm que trabalhar mais para manter funcionando a Previdência na França. E como se não bastasse, diariamente está chegando imigrantes dessa região aqui, ó, do norte da África em direção à Europa. Tem que acolher os imigrantes. Muita calma nesta hora. A maior parte desses imigrantes são homens. Não vem mulheres e crianças aqui, não. São homens. Resultado, a violência na Europa, o índice de estupro na Europa, o índice de mendicância na Europa aumentou. Vários cidadãos europeus estão sendo assaltados por homens que fugiram
muitos tinham, inclusive, tem passagem pela polícia nos seus países de origem e vieram no meio dos imigrantes. Isso não significa dizer que todo imigrante que vem aí é bandido, claro que não. Mas existe uma presença muito grande desses homens e existe também uma presença muito grande de núcleos terroristas vinculados ao Islã. O Islã radical está saindo do norte da África e parte do Oriente Médio está chegando de forma maciça na Europa, né? E aí não se fala de Europa sem você falar também da guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia começou no dia 24/2 de 2022. E no dia 24/2 de 2024, a guerra já fez 2 anos, né? 2 anos de guerra da Ucrânia, e isso tem sido tão sério que tem afetado, inclusive, a economia mundial e afetou a economia do Brasil. Por quê? Porque o Brasil comprava potássio da Rússia. A Rússia entregou o potássio do Brasil. Só demorou a entregar o potássio por conta da situação de guerra, né? E aí, o potássio, que é usado como fertilizante no Brasil, teve uma dificuldade maior para chegar aqui. Mas a guerra da Ucrânia tem raízes mais antigas, né? Por exemplo, nós temos a questão do Holodomor. Holodomor foi um problema na época da União Soviética, entre 45 e 91 nós tivemos a Guerra Fria, mas a União Soviética existiu de 1922 até 91. Na década de 30, quem governava a União Soviética era o senhor Stalin, e ele criou uma política em que havia o recolhimento de cereais das várias repúblicas soviéticas. E aí a Ucrânia não quis enviar os seus cereais, porque se ela enviasse seus cereais para o governo central, a sua população morreria de fome. E aí, em resposta, em represália, né, o que é que acontece? O governo de Stalin cria campos de concentração e de trabalhos forçados, né, em que os ucranianos morriam de fome. Holodomor, né, aquele que morre de fome. E aí, por quê? Porque os ucranianos, em 42, quando a Rússia rompe um tratado que ela tinha com os nazistas, são acusados de ajudarem os nazistas. Em 91, a União Soviética chega ao fim, né? Em 94, acontece o chamado Tratado de Budapeste. Deixa eu voltar para aí e explicar para vocês a questão do Tratado de Budapeste de uma maneira mais simples possível. Vamos imaginar o seguinte, vamos pegar aqui, tem o Jardel, tem a Lani, pronto. Imagine aí que a Lani tem um vizinho do lado direito dela, que tem uma 12 carregada, né? E o vizinho do lado esquerdo tem uma faca de pão. E a Lani tem uma 12 carregada. Tranquilo? Se a Lani, ou o Jardel, né, qualquer um dos dois como exemplo, precisasse arrumar uma confusão, uma quizumba, uma briga, ela ia arrumar com a pessoa que tem uma 12 ou a pessoa que tem uma faca de pão? Para mim parece óbvio. E aí? Eu entendo que talvez vocês pensem assim. Bem, eu não vou arrumar uma confusão com um cara que tem uma 12 carregada, né? Porque eu tenho uma 12, ele tem uma 12. Então, isso força os dois a terem uma paz forçada, a paz armada. Mas o que tem a faca de pão? Esse está lascado. Esse foi o mesmo princípio que aconteceu na Ucrânia. Em 94, a Ucrânia assinou o Tratado de Budapeste. Nesse tratado, a Ucrânia devolve as armas nucleares para a Rússia. Devolve os submarinos nucleares para a Rússia. E nesse tratado dizia que a Rússia jamais invadiria a Ucrânia.
Em 2014, a Rússia invade e anexa uma região da Ucrânia chamada Crimeia. E em 2022, a Rússia invade, anexa duas províncias e desde 2022 está em guerra com a Ucrânia. Por que a Rússia só invadiu a Ucrânia em 2014? Porque a Ucrânia agora não tinha mais armas nucleares para se defender. Porque ela tinha assinado e respeitado um tratado chamado Tratado de Budapeste, lá de 1994. Tranquilo? Deixa eu voltar aqui para o nosso PowerPoint. Tá? Até aqui está tudo na paz, né? Estou acreditando nisso. Prontinho. Ó, Holodomor, fim da União Soviética, Tratado de Budapeste. Em 2004, a Revolução Laranja na Ucrânia. Em 2014, a invasão e anexação da Crimeia, né, que fica no sul da Ucrânia, que é por onde passa os gasodutos e oleodutos da Rússia. Em 2022, a Ucrânia sinalizou com a possibilidade de ingressar na OTAN, tá? A OTAN de 1949, vem aqui, ó, Organização do Tratado Atlântico Norte. A OTAN, ela tem um artigo, que é o artigo 5º, que diz que uma agressão a um país da OTAN é uma agressão a todos os países. Em outras palavras, mexeu com um, mexeu com todos, né? E isso foi um dos estopins da guerra. Além do mais, 4 províncias, né? Kherson, Zaporícia, Donetsk e Luhansk se tornaram independentes e a Rússia reconheceu essa independência, né? E elas se vincularam ao governo russo. Isso corroborou ou colaborou para que a guerra fosse deflagrada, né? E aí nós tivemos aí a escolha em 2022, né? Como personalidade do ano, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, né? E aí, mais recentemente, em outubro do ano passado, o conflito com Israel e Hamas. O conflito ainda está acontecendo, tranquilo? Nós temos aqui o grupo terrorista palestino, chamado de Hamas, né? No dia 7 de outubro, ataca Israel. Isso é um feriado em Israel chamado o Dia do Perdão, o Dia do Yom Kippur, tá? E aí nós temos aqui o Estado de Israel, que tem esse formato aqui, ó, né? Aqui é a faixa de Gaza, aqui ao sul é o Sinai, aqui é a Cisjordânia, e aqui são as colinas de Golã, tá? Muito cuidado ao analisar essas informações, porque há uma confusão muito grande de pessoas que acham que o Hamas representam a Palestina. Não representam. O Hamas, ele está infiltrado desde 2006 aqui, ó, na Organização para a Libertação da Palestina. O Estado de Israel existe oficialmente como Estado desde 49. E de 49 até 2023, tá? Perdão, até 2023, os palestinos, a OLP, né, foi criada na década de 90, rejeitou todos os acordos de paz propostos por Israel. Além do mais, o Estado de Israel, tá, é um Estado democrático de direito. Ou seja, lá em Israel, os palestinos que moram em Israel têm os seus direitos garantidos. Por exemplo, o indivíduo é gay, né, é homoafetivo. Ele pode ser gay em Israel, porque em Israel tem parada pela diversidade. Já o Hamas, ele mata, ele arremessa de muralhas as pessoas que são gays. Ele também, por adultério, manda apedrejar as mulheres e homens, né? Que ali se aplica uma lei muçulmana, né? Cuidado quando se discute essa questão para não enveredar no viés ideológico, sempre factual.
baseado em fatos, e contra fatos não existem argumentos. E aí nós tivemos aqui também, muito recentemente, a eleição, né, do novo presidente de Taiwan, Lai Ching-te. Ele, inclusive, é a favor da separação total da China de Taiwan. Perdão, Taiwan da China. Claro que a China não aceita isso em hipótese alguma. Deixa eu voltar aí para vocês, para a gente começar aqui a resolução das nossas questões. Tranquilo? Voltando. Não, vai desistir? De quê? Nada, está gravado, é a maior moleza. Tranquilo demais. Gravado, assiste 14 milhões de vezes. Não se preocupe, não, é só o primeiro impacto, né? A gente acha muita informação num espaço muito curto de tempo. Por isso, e graças a Deus, as aulas são gravadas. Nós já podemos resolver umas questõezinhas? Eu vou escolher as questões mais fáceis. Pode ser? Depois, Cícera, que piora o quê? Por quê? Porque o concurso de vocês é concorrido. A concorrência está lendo material desatualizado, nós não. Ó, vamos resolver, são 8h37, 8 e alguma coisa. Eu vou resolver uma a uma, tá? Eu vou primeiro mostrar a questão para vocês, dou 1 minuto, 2 minutos no máximo, para você tentar resolver, e aí, na sequência, eu resolvo a questão. Tranquilo? Vamos lá. Apresentando aqui a nossa primeira questãozinha, nós colocamos 20 questões, né? Eu consigo, a gente consegue fazer 20 por aula, né? Hoje, talvez não, que é a aula 1, né, a aula aberta, e tal, a gente está mais no lance de demarcar o território, marcar um ritmo. Prontinho, tá? Aí, 1 minutinho, 2 minutinhos, no máximo, para você resolver essa questãozinha aí da Prefeitura de Araçatuba, né? Falando sobre o presidente Zelensky, ou Zelensky, né? Prontinho, pronto, online, 1 minuto é uma eternidade. Vamos lá. Os parlamentares americanos ovacionaram Zelensky durante o discurso em 21 de 12 de 2022, quando ele afirmou que a ajuda que os Estados Unidos vem fornecendo não é caridade, mas um investimento na segurança global. Certinho? Está aqui a fonte, né? BBC. E aí ele pergunta: Zelensky, presidente ucraniano, né? Vamos lá, eliminando os absurdos. Primeiro que você vai eliminar é que Zelensky, ele não está se despedindo do cargo, continua como presidente da Ucrânia. Segundo, não se falou de jeito nenhum de recuperação de florestas. O país está em guerra. A última coisa que o país está pensando é em recuperar florestas. C. Gratidão pelos recursos a recuperar a usina de Zaporizhzhia. Você lembra que nós mostramos aí no PowerPoint que Zaporizhzhia é uma das províncias que estão vinculadas à Rússia. Então, você vem para cá, a nossa primeira alternativa, a primeira questão, D de dado. Eu vou sair daqui, voltar aí para vocês, só para ver quantos acertaram essa questão. Cadê? Tranquilo? Ó, D de dado, a primeira. Nível da questão. Acharam difícil? Médio? Tranquila? Pronto. Tá vendo? As nossas questões são organizadas numa sequência lógica. Nível fácil, nível médio, nível difícil e a nível PL.
O que é a nível PL? Para lascar. A questão tem um nível lá em cima que só tem um objetivo: tirar o sono da concorrência. Só para isso. Por quê? Porque se nós colocarmos só questões de nível fácil, você vai sair com a impressão de que a prova pode ser um passeio. E isso pode não acontecer. A prova pode vir num nível muito alto. E se você se acostuma a resolver questões de nível médio, de nível difícil e as PL, quando chega uma questão de nível fácil, você atropela de boa, muito tranquilo. Você vai criando musculatura intelectual. É como quem lê muito, né? Eu sou suspeito que eu leio muito, por conta do ofício também. Aí você lê muito, tem um texto lá que você sabe que ali tem uma vírgula. Você não sabe é por quê. Não sabe se é um vocativo, não sabe se é um aposto, mas você sabe que ali tem uma vírgula. Por quê? Leitura. Musculatura intelectual. E a gente só adquire isso resolvendo questão. Não tem redenção sem calvário. Vamos para a segunda questão. Agora sim. Vamos ver se a segunda também é uma questão bem boazinha, como foi a nossa primeira questão. Vamos lá. Segunda questão. Segunda questão é. Aí brincou, né? Segunda questão é fácil demais. Ó. Essa daí se resolve em 1 minuto. É inadmissível que você não saiba essa questão. Vamos lá, vamos resolver a segunda. No Brasil, assim como o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação é bastante conhecido pela população, sendo responsável para tratar da educação em geral, a qual abrange, entre outras áreas, o ensino fundamental, o médio superior e a educação de jovens e adultos. Atualmente, quando você pegar uma questão, tivesse advérbio aqui, ó, atualmente é o agora, o hoje, tá? Foi um concurso do ano passado aqui de Fortaleza. O cargo de ministro da Educação é ocupado pelo ou pela. Você vem para cá. Cid Gomes já foi ministro da Educação, mas não é mais. Simone Tebet é do Orçamento e Participação. E Fernando Haddad é da Economia. Não tem como você errar essa questão. A questão é o item C. O cratense Camilo Santana, filho do ex-deputado Eudoro Santana, que é engenheiro agrônomo. Tranquilo? Deixa eu voltar aí para vocês, sempre vendo aí o feedback da questão. Questão número 2. Moleza. Não é moleza? O gabarito da primeira, eu acho que foi C de casa. Primeira. Deixa eu ver agora. E agora me pegou, Lani, ó. Lani não. Cadê aí? Que foi que perguntou? Da primeira. Deixa eu olhar aqui. Lembro não. Eu tenho a memória de um peixe. Não, mentira. Né? Nós temos aí como alternativa na primeira questão, gente, o item B de bola. B de bola não, perdão. Cadê? D de dado. Né? Ajuda americana na guerra. D de dado, a primeira. Certinho? Pronto. D e C. Tranquilo? Segunda questão. Nível fácil. Nível fácil. Primeira,
nível médio, de média fácil a média, né? E a segunda, um nível fácil. Vamos aí para a terceira, ver o que a terceira tem aí para nós. Vamos lá. Terceira questãozinha, 0800, ó, sempre aí começando com os nossos aprovados. No próximo concurso, as suas fotos estarão aqui. Então, tirem fotos bem bonitas, arrumadas e tal, né? Tem gente que até passa perfume para aparecer nas fotos, né? Essa questão número 3, ela é uma questão mais puxada, é uma questão de nível mais pegado, tranquilo? Ela vai falar da lei número 2630/20, né? Que é a tal da projeto de lei da fake news, certinho? Essa daqui é interessante que você dá uma olhadinha, certinho? Vou dar um minutinho para você ler aqui o enunciado, ver as marcações, e aí eu avanço para mostrar a segunda parte dessa mesma questão. Prontinho? Vamos aqui para a segunda parte. Ó, o nível da questão é um pouquinho mais puxado. Certo? Vimos aí as duas partes. Vamos lá. Resolvendo a primeira parte. A PL 2630/20, né, apelidada de PL da fake news, foi elaborado com o objetivo de criar a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, com normas e mecanismos de controle das plataformas digitais. Quando vocês pegarem esses textos maiores, vocês vão fazendo as chamadas marcações, tá? Que é isso, para você ir montando o seu mapa mental e não precisar ler todo o texto de novo. Vamos lá. O projeto de lei, ele vai falar da Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Prontinho. Do que é que trata a lei? Liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Com normas e mecanismos de controle das plataformas digitais. Em abril de 2023, a Câmara dos Deputados aprovou contrariando as pressões das Big Techs. Aí aqui você marca. Quais são as Big Techs? As grandes empresas das plataformas digitais. Facebook, que agora se chama Meta, Instagram, Telegram, né? E outros mais. Para rever a proposta, mas o texto ainda precisa passar novamente pelo Senado. Então, você vai julgar verdadeiro ou F. A primeira questão, o PL 2630/20 visa regular as plataformas digitais. Se você olhar com atenção, ó, tá bem aqui assim, ó, no próprio texto. Ó, controle ou regulação das plataformas digitais. Aumentar a transparência, ao nome da lei, lei de transparência, a atuação dos provedores e aumentar o controle sobre a difusão das notícias falsas. O nome da PL, fake news, notícias falsas. Então, a primeira é verdadeira. Se a primeira é verdadeira, o que não começar como verdadeira, eu elimino. Elimino a D. Volto para a segunda. O PL 2630 propõe a responsabilização das empresas por conteúdo publicado por terceiro, caso postem ou vinculem conteúdos ofensivos. Verdadeiro. A empresa é sua, então é de sua responsabilidade que colocam lá. E foi um estagiário que colocou. Problema do estagiário, mas é problema seu também, que ele postou na sua plataforma. A primeira e a segunda são verdadeiras. Se a primeira e a segunda são verdadeiras, elimino o item B. Aí vou para a terceira. Objetiva tributar. Aí aqui é uma dica de língua portuguesa. Ó. Tributar. Você usa um recurso chamado sinonímia.
que é trocar uma palavra um pouco mais difícil por uma mais simples. O que é tributado é cobrado. Então, troca a palavra e fica. A PL 2630/20 objetiva cobrar empresas que usam as redes sociais. Em momento nenhum, lá nas nossas marcações, ó, se falou de cobrança, se falou de Big Tech, se falou de plataformas digitais, lei de transparência e liberdade, mas não de cobrança. Se eu não tenho cobrança no meu circuito, essa daqui é falsa. Logo, a minha questão é o item C de casa. Elimino por tabela o nosso item A. Tranquilo? Deixa eu voltar aí para vocês para ver qual foi a pegada dessa questão. E aí, essa questãozinha? Um pouquinho maior, um pouquinho mais esticada, mas a gente pode classificá-la como difícil? Sim, sim. Muita coisa de atualidades é texto, né? Você tem, quando a questão é bem montada, quando a questão é clara, nem sempre a gente tem essa vantagem, né? Às vezes a questão, a própria banca UPA, né? A própria banca UPA faz dessas. Eu também concordo, eu acho que ainda não é difícil, não. Ainda está, nós estamos na esfera de questões medianas, tá? Vamos lá. Deixa eu avançar aqui para resolver mais duas questõezinhas, ou três questõezinhas, e pode ser que a gente ache uma questão difícil nesse meio, né? Que é a nossa lista de aprovados. Vamos lá. Questão número 4, não é isso? Vamos para a questão número 4. Não, aí brincou, né? Questão número 4 é mais fácil do que a segunda. Essa daqui, 30 segundos para vocês resolverem aí, que ela é ridícula demais. E detalhe, ela foi da banca UPA, né? Só que foi de 2017. Então, o que é que eu fiz? Eu atualizei a questão. Certinho? Tanto é que aqui não tem como você se enganar. Assinale abaixo a alternativa correspondente ao nome do atual ministro, de novo, ó, o atual ministro da Fazenda. Fernando Henrique Cardoso foi presidente e ministro da Fazenda, Guido Mantega foi do governo Dilma, Paulo Guedes foi do governo Jair Bolsonaro. Então, essa questão é de nível fácil, Fernando Haddad. Por isso a gente resolveu tão rapidinho. Vamos pegar a quinta. Eita, a quinta parece que é um pouquinho casca grossa, viu? Ó, olha o ano. 2024. Deve ter umas 2 semanas essa prova, mais ou menos, tá? Essa aqui é nível puxado. Vou até começar a ler com vocês. Criado no contexto de comoção das atrocidades praticadas pelos nazistas contra os judeus durante a Grande Guerra, o Estado de Israel, desde a sua fundação, tem convívio de forma hostil, por vezes bélico, com nações árabes. Recente ataque perpetrado pela facção Hamas ao território israelense, ó, o que é que você faz aqui? Você já marca a situação do Hamas, ó. Hamas, território israelense. Sequestrando, vitimando e sequestrando cidadãos judeus, determinou uma retaliação militar sionista. Quando você lê a palavra sionista, você vai associar a judeus, certinho? Causando grande preocupação na comunidade internacional em face da dizimação das populações civis, em sua maioria de mulheres e crianças, certinho? Acerca das motivações e dos fatores relacionados ao conflito entre o Estado de Israel e o povo palestino, você está vendo aqui que no texto, no comando da questão, quem elaborou teve um forte viés ideológico. Por quê? Porque o cara se posicionou politicamente aqui, ó. O Estado de Israel não está combatendo o povo palestino. O povo de Israel está combatendo o grupo terrorista Hamas. Mas vamos lá. Aí diz, assinale VOF, tranquilo? Vamos lá. Após o término da Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido, que exerceu o controle da região desde o final do Império Otomano, resolveu delegar a solução do confronto entre judeus e palestinos à Organização das Nações Unidas, propondo a criação de 2 estados para os respectivos povos. Iniciativa que acabou sendo aceita pela entidade.
Contudo, apesar da concordância dos judeus, as nações árabes e o povo palestino não aceitaram a criação do Estado de Israel. A primeira é verdadeira. Tá? O Estado de Israel foi decidido em 47, estabelecido em 49. Mas árabes e palestinos não aceitaram e até hoje não aceitam a existência do Estado de Israel. Tanto é que o grupo terrorista Hamas propõe o extermínio de todos os judeus e do Estado de Israel. A primeira é verdadeira. Se a minha primeira é verdadeira, eu consigo eliminar duas questões sem trabalho nenhum. Elimino a B e elimino a D. Preciso julgar o segundo item? Olha só o segundo item. A primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira. Aí eu fiquei com o item 2, ó. Eu preciso, porque no item A ele é verdadeiro e no item C ele é falso. Uma das principais razões de descontentamento da facção Hamas se deve ao avanço de assentamentos populacionais judeus em áreas palestinas. O rígido policiamento exercido por Israel sobre seu povo, que além de controlar as vias comerciais de abastecimento, impondo inclusive racionamento de acesso à água potável, determinou a fragmentação da população palestina a partir da construção de uma grande muralha que implica na separação da faixa de Gaza da Cisjordânia. Olha só a situação. Aqui o Estado de Israel, Gaza é aqui e a Cisjordânia é aqui. São lados totalmente opostos. Se existisse uma muralha, eu estaria dividindo o país ao meio. Consequentemente, a 2 ela é falsa. Se meu item 2 é falso, tá? Eu, por tabela, vou ter isso como verdadeiro. Então, terei verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Por exclusão, certinho? E aqui ele fala do Hezbollah, que atua nessa área aqui, dos limites com o Líbano. Tranquilo? Então, essa questão, ela é de nível um pouquinho mais puxado. Deixa eu só voltar aí para vocês. Prontinho. E aí? E essa agora? A gente pode classificar essa como nível difícil? Ou só foi longa? Essa é puxada. Essa é puxada. Você tem que ler com certa atenção e marcando ponto a ponto. Tranquilo? Deixa eu expor logo aqui meu gabarito. Tá? Você já tem o material com gabarito, mas lá no finalzinho do PowerPoint, eu sempre ponho, né, o gabarito para quem quiser printar aí no final, né, e tal, ó, lá no finalzinho, deixa eu avançar aqui, para todas as nossas questões, prontinho. Finalzinho, você pode printar a questão, ó, tá aí o gabarito, também tá aí as minhas redes sociais, certinho? E aí, nós vamos, quem ainda não se matriculou, corra aí atrás, porque o nosso HIT, a nossa prova tá em cima, né? 2 xícaras de café, conversa. Esses café gourmet de gente rica, meu café é um café solúvel, né? É o que eu posso pagar, é o que eu posso pagar. Você não, café gourmet, com tons não sei de quê, coisa de gente rica. Eu sou um pobre velho. Caríssimos, muitíssimo boa noite, obrigado pela paciência, nós nos encontramos na semana que vem. A todos, bom descanso. Fui, abraço.